O maior de todos, e o que eu gosto mais, é quando a gente... Porque assim, ó, crase vai existir diante da palavra feminina. Por exceção, em modo e maneira de, ela vai existir na frente de palavra masculina. Nos demais casos, nenhum. Então, pressupostamente, tu vai ter crase se a palavra é feminina. Tu tem dúvida se essa palavra tem ou não tem crase. Então, tu faz o quê? Tu troca a palavra que tem depois do A, que deve ser uma palavra feminina, porque se for masculina, tu já descarta, né? Troca a palavra feminina por uma masculina. Então, assim, ó, eu vou dizer, vou pegar um exemplo assim, ó. Essa situação aconteceu devido à presença de pessoas estranhas no evento. E aí eu tenho dúvida se a presença tem ou não tem crase. O que eu posso fazer? Troco presença por uma palavra masculina. Então, eu vou colocar... pode ser qualquer palavra desde que seja um substantivo. Então, eu vou trocar presença por... sei lá, gente, não precisa ser sinônimo, não, tá? Pode ser evento direto. Então, ou, sei lá, compartilhamento, troca por uma palavra masculina, não precisa ser um sinônimo. Aí, olha como é que fica a frase. Isso aconteceu devido ao fato ocorrido no evento. Devido ao compartilhamento de informações no evento. Percebeu o que aconteceu? Quando eu troquei presença por fato, presença por compartilhamento, diante da palavra masculina surgiu um ao, o que indica que na feminina sempre vai ter crase. Então, esse é o macete que eu mais gosto, porque ele é um macete lógico. Lógico no sentido de, se o que tem ali é um nome que aceita um artigo, vai combinar a preposição com a artigo gera crase. Se o que tem ali é nome masculino e deu ao, é porque tinha preposição e tinha artigo. Então, quer dizer, no feminino vai ser a mesma coisa, tá? Agora nós vamos ver a crase aqui, e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu também vou abordar aqui os principais casos, podem me perguntar também. Então, aqui, primeira coisa, então, é aquilo que eu falei. A crase é a fusão de uma preposição com um artigo. Então, aqui nós temos um verbo ou nós temos um nome que exige a preposição e aqui nós temos um nome que aceita o artigo. Tu percebeu por que nós não podemos ter nome masculino? Porque eu não digo assim, a menino. Por isso que eu não posso ter crase diante de menino. Entendeu? Tem que dizer o menino. Então, é isso. Ocorrências de crase. Esses primeiros casos são aqueles mais didáticos, aqueles que a gente não consegue fazer um macete dele, porque ele é uma situação gramatical, que é locução adverbial, prepositiva e conjuntiva, formada por preposição e palavra feminina. Então, olha só, voltou a tardinha. Então, a tardinha é uma locução adverbial que indica tempo, lugar, modo, circunstância de advérbio. Prepositivas, nós vamos ter a frente de, a custa de, a maneira de, a vista de, que é o quê? Uma expressão mais uma preposição, uma locução prepositiva. Então, aqui, quando é feminina, eu coloco sempre a crase. Quando ela é adverbial, a mesma coisa. Então, olha só, o Brasil cresce à medida que trabalhamos. Essa é a medida que está relacionando uma proporção. Então, esses três casos, locução adjetiva, locução adverbial e locução prepositiva, não é um caso de macete, são casos de reconhecer essas situações gramaticais. Senão, tu não vai conseguir reconhecer a crase. A partir de agora, para tudo quase tem uma forma da gente analisar. Então, primeiro caso. Quando nós temos esse primeiro caso aqui, pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Então, gente, só um minutinho aqui.
Então, olha só. Muitas pessoas se equivocam, por quê? Porque o aquele, mas o aquele é um pronome masculino. Mas aqui não tem a ver com a palavra aquele em si, o uso dessa crase. O uso dessa crase tem a ver com esse a que começa o pronome. Não tem a ver com o quilo que está aqui, mas tem a ver com o a que começa esse pronome. Então, olha só, gente. Quem se refere, está aqui o verbo referir, né? O verbo referir. Quem se refere a alguma coisa. Então, essa preposição é uma exigência do verbo. O verbo precisa desse a. Se aqui eu tenho a palavra aquele, ou a palavra aquela, ou a palavra aquilo, o que vai acontecer? Eu vou ter que falar assim, ó. Raquel referia-se a aquilo que você fez ontem. Tu percebeu? Então, não vai existir essa repetição. E para essa repetição não acontecer, vai vir a crase aqui. Tá, de que forma eu posso perceber quando aparece lá na questão um aquele, um aquilo com crase, se tá certo? Duas formas. Primeira, troca o aquele por esse e veja a frase como é que fica. Por quê, gente? Quando tu trocou o aquele por esse, o esse começa com a letra E. Então, se diante do esse tu tem um A, significa que no aquele tu tem que ter a crase. Todos nós iremos a esse show. Perfeito. Então, tu percebeu que se tu tem o esse, que começou com e diante dele aparece um A, significa que é uma preposição e que tu vai precisar dela. Essa é uma das formas, tá? Trocar o aquele, o esse, o aquilo para o isso, e assim tu vai notando que tem. Outra forma é o quê? Tira a expressão aquele e aquilo. E observa como é que a frase fica. Todos nós iremos ao show. Aí tu volta para uma seta inicial. Porque se eu tenho ao diante do nome masculino, é porque eu tenho um verbo que exige esse a. Então, se eu deixar o aquele tem que ter a crase. Tá? A exceção que eu falei daqui, quando se subentendem as expressões a moda de e a maneira de, então nós temos aqui, moda e maneira de é como se fosse uma marca, como se fosse um modelo, uma grife, né? Então tinha preferência por sapato a Luiz XV, é o modelo, por isso que ele tem essa referência. Então, é uma exceção da regra. Palavra masculina com essa exceção. O modo, maneira de, né? Preparou um bife, preparou para o jantar bifes à milanesa. Então, o modo de preparo foi a milanesa. Diante de numeral, só se esse numeral indicar horas. Sempre. Não é sempre, gente. Não adianta decorar que toda vez que tem um numeral que indica hora, pode ter crase diante deles, porque isso não vai acontecer. Então, olha só. Aqui nós temos, regressamos às 14 horas ao escritório. Eu vou pegar e eu vou fazer essa frase acontecer de duas outras formas. Observem aqui, ó. A base da frase eu vou deixar a mesma. Regressamos, olha só, agora eu vou colocar assim, ó. Regressamos até as 14 horas. Daí segue. Eu pensei em outra, vou fazer 3, tá? Regressaremos até as 14 horas. Ou regressaremos após as 14 horas. Em todos os casos, aqui e aqui são casos de ter um as diante de horas. Qual deles está certo? Esse aqui, que é o exemplo, né? Que é um numeral, indicando hora. Esse exemplo está certo, esse exemplo está certo, e esse exemplo está certo. Aí tu vai dizer, tá, as cargas d'água. Aconteceu. Para que
arbitrariamente, ora aparece, ora não aparece. É que é o seguinte, gente, a preposição até, ela deixa facultativo o uso da crase. Depois do até, tu pode dizer até a ou até a. É facultativo. Mas se nós tivermos após, o após é uma preposição. Eu não posso ter preposição e preposição junto. Então, se eu tenho uma preposição, e depois aparecer um a, um as, não sendo o até, isso aqui não vai gerar crase, tá? Então, sei lá, ele irá ao evento desde às 5 horas. Então, tudo isso tu vai ter que analisar. Então, vai ter crase diante de numeral quando ele indica a hora, desde que antes desse as não tenha uma preposição. Ou, no máximo, que seja o até, que é facultativo. Antes do nome de lugar que admite o artigo, como é que a gente faz? O macete. Olha só. Vou a nome da cidade. Volto da nome da cidade. Nesse caso, eu uso crase, tá? Então, vou à Itália, volto da Itália. Vou à Europa, volto da Europa. Então, vou a, volto da crase. Se eu disser assim, ó, vou a, volto de, o que aconteceu? Aqui tem o nome de um lugar, aqui tem o nome de um lugar. Então, se eu volto de, é porque esse lugar não aceita o artigo a. Então, eu não tenho com o que combinar para gerar a crase. Então, olha só. Vou a Chapecó. Aí tu vai dizer, volto de Chapecó. Porque Chapecó não é uma palavra que aceita artigo a. A gente só fala Chapecó, não fala a Chapecó ou o Chapecó, só fala Chapecó. Então, vai te ajudar bastante. É claro que, olha só, gente, vai ter depois, mais adiante no outro slide, o seguinte: se tu tem uma palavra, o nome de um lugar que não aceita artigo, mas que esse nome de lugar foi determinado, quer dizer o quê? Ele está acompanhado por alguma palavra, por exemplo, assim, ó, vou a Chapecó. Até aqui eu não tenho crase. Mas se eu colocar aqui um determinante, vai ficar assim, ó. Vou a Chapecó das pessoas inteligentes. Agora, eu não estou falando de qualquer Chapecó, mas estou falando de uma Chapecó de pessoas inteligentes. Então, o que acontece? Eu volto aqui e boto crase. Vou a Chapecó das pessoas inteligentes, volto da Chapecó das pessoas inteligentes. Então, se o nome do lugar que não aceita artigo estiver acompanhado, ele passa a aceitar. E aí passa a ter crase, tá? Diante das palavras casa e terra, só se elas estiverem determinadas. E a palavra casa e terra, para ser determinada, tem que dizer de quem? Atenção, a própria casa ou a própria terra, minha própria, ela não serve como determinante. Mas tem que ser de alguém. O ônibus chegou à casa de Laura. Ó, eu tenho a palavra casa aqui. E a casa é da Laura, eu sei de quem é. Então, crase. Nas férias, regressaremos à terra de nossos pais. Eu tenho a palavra terra, antes dela tem crase, por quê? Porque eu sei de quem é essa terra, a terra dos nossos pais. Então, não é minha, não é própria, também não está sendo determinante, eu sei de quem é a terra, de quem é a casa, e aí usa a crase nesse caso. Casos em que nunca tem crase, antes de palavra masculina, com aquela exceção que eu falei, então, dirigiu-se a Carlos. Carlos é nome próprio masculino, não tem crase. As vendas a prazo não tem crase.
À vista tem, a prazo não tem, porque a vista é feminino, a prazo é masculino. Quando a preposição estiver no singular, seguida de um substantivo no plural. Cuidado que isso aqui é muito fácil para se enganar. Não vamos a festas do clube. Então, olha só. Quem vai a algum lugar. Muito bem. Então, esse verbo aqui exige a preposição a. E esse aqui é um nome que, se tu for por artigo, tu tem que pôr o as. Então, se tu tiver as festas, vai ter crase. Mas não é o que tu tem. Aqui tu tem um a no singular e um nome no plural. Então, isso indica que singular com plural nunca vai ter crase. Assistimos a manifestações. Se tu tivesse as manifestações, aqui teria uma crase. Tá? Como tu não tem o as, tu tem só um a, então tira a crase, porque isso aqui está no plural e isso aqui está no singular. Antes de verbos, sem exceção. Não existe crase diante de verbo. Começamos a pesquisar, passou a acreditar, ou então, olha só. Opa, peraí, ficou muito próximo. Olha só. Vou colocar assim, ó. A partir, tá. Coloca uma crase aqui. Não, porque isso aqui é verbo. Não pode ter a crase. Nome de lugar que não admite artigo, só se ele for determinado, senão não vai ter crase. O vocalista irá a Curitiba para uma apresentação. Então, vou a Curitiba, eu volto de Curitiba. Aqui não tem. Somente na outra semana voltará a Diamantina. Vou a Diamantina, volto de Diamantina. Então, não tem. A mais que tu coloque aqui, irá a Curitiba dos Pinheirais, por exemplo. Coloquei um determinante qualquer aqui. Então, aqui passaria a ter crase, que é o que eu falei antes. Mas isso aqui não tem. Então, se isso aqui não tem, aqui também não vai ter. Quando a palavra casa e lar não estiverem determinadas, olha só, o garoto regressou à casa cansado. Dá para perceber que essa casa é a casa dele, não é? Aqui é a própria casa. E daí vai naquilo que eu falei antes. A própria casa não serve. O navio chegará à terra à noite. Aqui tem uma crase, gente. Faltou ali, tá? Então, o navio chegará à terra à noite. Então, terra de quem? Não sei qual terra que é. Não está dito de ninguém. Então, aqui não pode ter crase. E aqui tem porque é uma locução adverbial. Antes de pronome que repele o artigo. Nem todos os pronomes repelem o artigo, tá? Ela, os pronomes de tratamento de modo geral, pronome indefinido, esses pronomes, de modo geral, pronome relativo, até repelem. Mas, por exemplo, senhora é um pronome de tratamento que pode ter crase diante dele. Então, olha só, a senhora ao senhor. Sempre aquela dica que eu dei antes. Entreguei à senhora o convite. Tá, a senhora. Troca a senhora por senhor. Entreguei ao senhor. Se ao senhor tá com ao, o a aqui é com crase. Artigos indefinidos nunca. Então, uma, uns e umas, não tem. Diante de palavra repetida nunca. Cara, gota, dia, não tem crase. E na locução à distância, sem ser determinada. Eu não sei qual distância que é. Então, olha só. Ficou observando a distância. Ficou a distância observando. Agora, observa. Se tu disser assim, ó. Permaneceu à distância de 10 metros, aqui tu sabe a distância. Então, aqui tu coloca a crase. Facultativo, gente. Casos em que a crase pode ser facultativa. Pronome possessivo feminino no singular. Minha, sua, tua, nossa, vossa. Então, usa facultativamente. Diante de nome feminino, nome próprio feminino, a crase é facultativa. Aí a gramática diz assim: se houver familiaridade, quer dizer o quê? Tem relação de convívio, você conhece a pessoa, ela é do teu ciclo de convivência, bota a crase. Como é que eu sei disso? Porque vai ter que estar escrito. Emprestei a Beth, minha amiga, esses CDs. Então, minha amiga indica quem é a Beth. O professor fez alusão a Cecília Meirelles.
Então, esse Cecília Meirelles não está dito quem é. Então, não tem uma referência de que é alguém próximo. Então, eu sei que ela é uma poetisa da geração 30 do modernismo no Brasil. Mas não tem uma relação de familiaridade, então deixa sem a graça. Após o até a, que foi aquilo que eu expliquei antes, pode ter, pode não ter. Então, se tu disser correu até a porta com crase, está certo. Correu até a porta sem crase, está certo também. A regra dos três pilares é uma regra que, na verdade, com a primeira tu já faz a coisa acontecer, que é essa que eu coloquei aqui, ó. Troca a palavra feminina por masculina. Se diante da masculina tiver ao, da feminina, tu vai ter crase. Então, olha só, Mariazinha vai à escola, troca escola por colégio, vai aparecer o ao. Apareceu o ao diante do colégio, aqui vai ter crase. Mariazinha referiu-se àquele evento. Então, se tu tirar o aquele, vai surgir ao evento. Então, vai ser crase no a do aquele. O a que mais pronome relativo. Gente, se esse aqui é um pronome relativo, ele vai retomar um termo que tem antes dele. Então, olha só. Esta camisa é igual à que eu usei ontem. Esse aqui retoma a camisa. Muito bem. Se você trocar o referente camisa por casaco, vai ficar assim. Este casaco é igual ao que eu usei ontem. Então, esse que está simbolizando o casaco, que é uma palavra masculina. Se diante dele eu tiver o ao, significa que diante desse que vai ter a crase. Por quê? Porque ele está fazendo referência a um nome feminino. Ok, gente. Vamos dar uma analisadinha nas questões, para não ficar tão cansativo. Já são quase 2 horas que nós estamos aqui. Então, para perceber como a banca coloca, como a banca faz questões envolvendo a crase. Então, olha só, contrariamente ao trecho destacado, o sinal indicativo de crase se faz presente corretamente em. Então, olha só, ele quer que tu mostre em qual desses casos tá certo o uso da crase. E para esse caso, tu faz o quê? Vou a Berna, volto de Berna, vou a Atenas, volto de Atenas, vou a Ankara, volto de Ankara, vou a Islândia, volto da Islândia. Vou a Amsterdã, volto de Amsterdã. Então, quer dizer, com todos esses nomes aqui, a única situação em que o vou a, volto da, procede, é com a da letra D. As outras todas, tu diria, volto de, volto de, volto de e volto de. Então, essa aqui tá certa. A disse-lise de Erdle, a CNN, assim como no trecho em evidência, o acento indicativo de crase também está posto adequadamente no item. A alternativa certa é a B. Por quê? Vamos analisar os outros casos. Gente, aqui nós temos singular e plural. Não pode ter crase. Esse é um pronome demonstrativo masculino. Não temos caso de crase diante do pronome masculino demonstrativo. É possessivo feminino singular, que pode ter. Nesse caso, nós temos um pronome possessivo. Está no plural, mas nós temos um pronome possessivo. Só que por que não está certo? Singular com plural. Nunca vai dar certo. Aqui, nós temos um acraseado diante de um verbo. Não pode estar certo também. Então, disse Lisa Erdle, aquele repórter da CNN. Se tu tirar o aquele daqui, disse Lisa ao repórter. Se diante da palavra masculina tu tem ao, no aquele vai ter a crase. Muito bem. Mais adaptável às características de seus falantes. Em analogia ao uso correto da crase na passagem anterior, assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase também se grafa conforme as regras da norma padrão. Gente, a correta é a B. Ela é pronome reto, não tem crase.
Esta é pronome demonstrativo, não tem crase. Ele é pronome masculino, reto, não tem crase. E aqui nós temos demonstrativo, tá? Então, refiro-me ao colega. Se tu tirar o aquele, ou se tu trocar o aquele por esse, vai ficar assim, ó. Refiro-me a esse colega. Então, com o a diante do esse, com o a o diante só de colega, esse a do aquele tem que ter crase. Assinale a alternativa que apresenta a crase pelo mesmo motivo que justifica o uso do sinal grave no exemplo citado. Tá. Aqui, ó. O gestor elenca, porém, o direito à saúde como um dos maiores desafios para equiparar as condições. Então, vamos analisar. Os alunos dedicaram o prêmio à professora. Os atletas mostraram dedicação às Olimpíadas. Não devemos obediência, esse aqui nem existe, a essas normas. À tarde, iremos ao consultório médico para ver essa alergia. Por que é a letra B? Essa aqui tem uso certo e esse aqui tem uso certo. Mas não é pelo motivo que nós temos aqui. Gente, aqui é um caso de regência nominal. Quem tem direito a alguma coisa. Então, isso aqui é um nome, que não é um verbo, não se conjuga, que exige a preposição a. Que os atletas mostraram dedicação. Quem mostra dedicação a alguma coisa. Então, aqui também eu tenho um nome que exige a preposição. Por isso que é a letra B. Na letra C, isso aqui complementa o verbo, um objeto indireto. E na letra D, é um adjunto adverbial, é uma locução adverbial. E aí, não é o mesmo motivo que nós temos aqui. Então, a letra A tem uso certo de crase, a letra D tem uso certo de crase, mas não é pelo mesmo motivo que a pergunta sugeriu. Sabendo disso, assinale abaixo a única das alternativas que contém uma oração na qual o uso da crase é obrigatório. Ele falou que a crase pode ser facultativa, proibida ou obrigatória. Então, ele quer que tu marca aquela em que o uso da crase é obrigatório. Então, tu tá entendendo que tu precisa saber a regra? Não é só saber se tem ou se não tem, tu precisa saber a regra para responder essa questão. Todas essas questões são de decano. Preciso entregar esses documentos à Ana. A nossa previsão é de que cheguemos ao nosso destino após as 18 horas. Eu soube que minha irmã foi ontem à sua casa. Não gosto muito de resolver os problemas bobos no meu dia a dia. E a medida que é a certa é a letra E. Por quê? Ele quer o uso obrigatório. E aqui na letra E nós temos a medida que é uma locução conjuntiva. Então, locução conjuntiva feminina vai crase obrigatório. Nome próprio, aqui, não tem nada que está indicando familiaridade. Então, aqui, o ideal é, por mais que seja facultativo, o ideal é eliminar. Nesse caso, não tem, porque nós temos uma preposição antes. Esse pronome é a sua casa, é um uso facultativo, porque é um pronome possessivo feminino singular, mas é facultativo. E em palavra repetida não tem crase, tá? Vamos ver aqui qual é uma situação bem parecida com a anterior, só que agora ele vai dizer que é para assinalar aquela que o uso é facultativo. E o uso facultativo está aqui, ó. Pronome possessivo feminino no singular tem uso facultativo de crase. Tá? Quanto à ocorrência do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa correta. É obrigatória diante de locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, pronto, acabou, é por aí, né? Ela é obrigatória. Locução adverbial, prepositiva e conjuntiva, a crase tem que acontecer.
Pronomes possessivos, não. Tratamento não é facultativa. Indefinido não pode ter. Pronome pessoal não pode ter. Então, tá certa, é a letra A. Aqui, ele coloca assim, ó. Assinale a alternativa que, alterando o seu segmento sublinhado acima, independentemente da mudança de sentido, não esteja de acordo com a norma culta. Então, olha só. Vou à Itália, volto da Itália. Vou à Alemanha, volto da Alemanha. Aqui eu tenho um caso de uso correto. Vou a Portugal, volto de Portugal. Vou a Cuba, volto de Cuba. Não tem crase, tá certo? Vou à Bahia, volto da Bahia. Mas aqui, além disso, eu tenho a Bahia de Jorge Amado. Tá certo? Vou à Fortaleza de José de Alencar, volto da Fortaleza de José de Alencar. Faltou a crase. Portanto, aquela que não está certa é a outra. Muito bem. Então, gente, alguma consideração? Alguma dúvida? Daí seria um artigo após a preposição, sim, Guilherme. No caso do após a, contra a, vira só um artigo, ele não vira duas preposições seguidas, né? Muito bem. Mais alguma dúvida? Agora sim, nós chegamos na liminar, gente, na reta final. Nas duas últimas provas que a IDECAN aplicou, ainda que tenha sido em teste seletivo, não foram absurdamente difíceis as questões de gramática. A gente vai fazer uma revisãozinha delas no sábado, no aulão, né? Partindo do que a banca cobrou por último, a gente vai dar uma analisada nisso para fazer a revisão. Então, o que esperar da prova de domingo pode ser uma mescla dessas duas provas, talvez alterando um pouquinho o padrão da dificuldade. Pode acontecer. Mas todas difíceis não terão, né? São muitas questões, então, alguma difícil vai ter, provavelmente. Mas não quer dizer que vão ser todas naquele nível, né? Que ninguém consiga responder. Show, gente? Então, sem dúvidas. Boa noite, então. Nos vemos no sábado, lá no aulão. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.